Olá, no Pauta Especial vamos falar sobre o modelo eleitoral distritão aprovado pela comissão que analisa a reforma política na Câmara Federal. E você vai conhecer um programa que ensina um pouco do dia a dia dos bombeiros para jovens de Alagoas. A Comissão da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma política, aprovou recentemente uma emenda que estabelece o chamado distritão para a escolha de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Mas que mudanças isso pode trazer no processo eleitoral? Quem explica é o advogado Gustavo Ferreira. Vamos primeiro traçar qual é o nosso modelo e o que isso pode trazer. Vamos comparar as duas situações. Excelente, Miguel. Bom, vamos lá. O modelo atual é o sistema que nós chamamos de proporcional de lista aberta, em língua de gente. Em língua de gente. Quando o eleitor vota, o primeiro efeito do voto do eleitor não é para o candidato dele. Quando eu voto, Miguel é candidato, eu voto no Miguel, o primeiro efeito não é para o Miguel, é para o partido da TV Educativa. E por que a gente diz isso? Porque somado os votos de todos os candidatos do partido da TV Educativa, somado com de todos eles, vai dizer a quantidade de vagas que esse partido vai ter direito. É o coeficiente eleitoral. É o coeficiente eleitoral, que eu preciso ultrapassar esse coeficiente, que é a quantidade de votos válidos, necessários para eleger pelo menos alguém, e cada vez que eu alcanço o quociente eleitoral, eu tenho direito a uma vaga. Então, vamos imaginar, vou usar como exemplo o deputado federal, tá? A grosso modo, se eu tive 20% dos votos para deputado federal em Alagoas, eu vou ficar com 20% das vagas. Então, são 9, eu ficaria com 2. Estou dando uma arredondada, bem? Então, esse é o primeiro efeito do voto de cada eleitor, dizer quantas vagas cada partido ou coligação, no caso do Brasil, coligação conta, como se fosse um partido, com cada partido ou coligação, quantas vagas vai ter direito. Esse é o primeiro efeito. Aí vem o segundo efeito, por isso a gente chama o modelo da gente de lista aberta. Quem é que vai ocupar essas vagas? Aí é que eu vou ver, depois que eu distribuir as vagas, por cada partido e coligação, quem são os mais votados dentro de cada partido e coligação. No partido da TV Educativa, o mais bem votado é o Miguel, a primeira vaga é a dele. O segundo mais bem votado é o Bassan, a segunda vaga é dele. O terceiro vai ser o primeiro suplente e assim vai. Então, porque ele conseguiu os 20%. Conseguiu os 20%, teve direito a 2 vagas. 2 vagas são no partido. Quem vão preencher essas 2 vagas? Os 2 mais bem votados dentro do partido. E não interessa a votação. Se você teve 200 mil votos e o Bassan teve 2 mil votos, mas ele teve 2 mil votos, é pouco. Não interessa. Ele não é o segundo mais bem votado, ele vai ocupar a segunda vaga. E quando entra a coligação na parada, pode mudar a situação? Não, a coligação vai ser tratada como se fosse um partido só. Um partido só. Então, se eu lanço a coligação, TV Educativa, Rádio Difusora, FM Educativa, é uma grande coligação, eu não entendo como são grupos separados. Eu vou analisar como se fosse uma coisa só. E isso tem limite? A coligação tem limite de partidos? Boa pergunta. Coligação tem limite de partidos? Não. Tem um limite mínimo. Deve ter pelo menos 2. 2. Então, né? 2, sozinho não é coligação. Não é coligação. E os 2 têm que lançar candidatos. Agora, eu posso ter uma coligação com 30 partidos? Posso. A maior coligação que já teve no Brasil foi de João Alves para governador de Sergipe em 98. Ele tinha 29 partidos apoiando. Isso favorece a criação de novos partidos, distribuição de receita ou de renda para o fundo partidário a partidos nanicos. Sim. E aí tem o interesse também no tempo de divulgação Perfeito. Partidária, né? Partidária. Porque o que acontece? Quando eu tenho... Hoje nós temos 35 partidos. Um percentual do tempo e do dinheiro do fundo partidário é distribuído de acordo com a votação para deputado federal. Mas tem um percentual, principalmente do tempo TV, que é distribuído igualitariamente. Mesmo que eu não tenha nenhum voto para deputado federal, eu tenho um pedaço daquele tempo. Então, os partidos menores, naturalmente, usam esse espaço para conseguir entrar nas coligações, para conseguir vender o seu peixe. E espaço, assim, né? Também político, né? Também. E também arrecadar mais. E penetrar na sociedade, enfim. Também. É um jogo, né, que isso pode acabar. Né? Perfeito. Aí, o que está se discutindo hoje? Miguel, nós temos várias discussões acontecendo ao mesmo tempo.
Não é um projeto único que deve ser aprovado ou que não deve ser aprovado, são várias discussões. Várias. Inclusive, a gente pode aqui falar de algumas que serão aprovadas hoje e outras não, né? Eu até brinquei, até antes de começar o programa, a gente falou, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Até esse sistema atual permanecer. A primeira mudança que chamou mais atenção é acabar com esse sistema do voto proporcional. Eu adotaria o que estão chamando de distritão. Antes de você responder essa pergunta, deixa eu fazer. Por que querem acabar essa e fazer uma outra? Bom, excelente pergunta. A reforma política está sendo discutida desde o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, em 95. Então nós temos 2 mandatos de Fernando Henrique, 2 de Lula, 1,5 de Dilma e metade do Temer, e a reforma sendo discutida. O que é que está motivando a gente ter uma reforma aprovada agora? O desgaste da classe política. A classe política notou que o seu desgaste chegou num ponto nunca antes, né? Imaginado nunca antes na história desse país. Então, há uma necessidade de se mudar a estrutura de votação para ver se melhora. Inclusive, a ideia tem até um aspecto positivo, em princípio. Né? A ideia era, não, vamos mudar o sistema para ver se melhora a imagem da gente junto à população. Mas conforme o desgaste, lhe dá autoridade à classe política de fazer uma reforma? Veja, o problema eu acho que não é da autoridade. O problema é que a ideia inicial era boa. Não, vamos mudar o sistema para a gente ver se recupera a nossa imagem junto à população. O que começou a acontecer depois da ideia inicial é que se tornou ruim. Começou a ser adotado o princípio do farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, não está se pensando que é melhor para o país, está se pensando qual é a modalidade mais fácil por exemplo, Gustavo, ser reeleito. Claro, existem exceções, existem parlamentares que estão pensando no que o projeto seria melhor para a população brasileira. Mas, infelizmente, a gente nota que tem um grupo muito grande de parlamentares que não está nem aí com o interesse da população. Está pensando em como é que eu consigo renovar o meu mandato. Bom, vamos falar agora do distritão e comparar com o modelo atual. Qual seria a grande diferença do distritão do modelo atual? Eu continuaria fazendo campanha no estado todo, eu continuaria fazendo minha divulgação no estado todo, mas agora o voto não vai direto para o partido, o voto vai para o candidato. O voto só favorece o candidato. Como assim? Não são 9 deputados federais em Alagoas? Quem ocuparia essas vagas? Os 9 mais bem votados. Então não tem mais o puxador de voto. Perfeito. O puxador de voto acaba. Vou usar um exemplo de fora, né, de Alagoas, o Tiririca, né, o mais recente, teve na última votação para deputado federal 1 milhão de votos, e ele conseguiu com isso eleger puxar, né, que a gente fala, ou seja, mais 2, 3 deputados federais. Ele teve votação para se eleger e ainda eleger mais 2, 3 que não seriam eleitos se não fosse a votação do Tiririca. Com o distritão, isso acaba. Tá, Tiririca teve 1 milhão de votos. Ótimo. São deles. Não favorece mais ninguém. Esse sistema... Aí acabou seu coeficiente eleitoral e o candidato de partido nanico. Acaba o coeficiente eleitoral. O candidato de partido nanico ele vai ter que ter voto dele. Ele não vai poder contar com o voto dos outros. Eu não vou poder lançar 100 candidatos para ver se elege um. Eu vou ter que lançar um candidato que seja bom de voto. Acabou. Eu não tenho dúvida que esse sistema ele traz um apelo popular muito grande. Eu até brinco que se fosse colocado numa votação para a população escolher, ela votaria nesse sistema. Ganha quem teve mais votos, ponto. O eleitor, essa é a ideia básica. Teve mais votos, ganhou, acabou a conversa. O problema desse sistema, aí vem uma segunda etapa, e aí é uma questão para ser discutido, você passa a não precisar mais de partido. Eu posso ser candidato, não ter partido nenhum e ser eleito. Qual é a necessidade de eu tentar vincular no partido? Isso é um ponto interessante. Mas ele, para ser candidato, não tem que estar... Hoje tem. Mas, com essa mudança, pode ser que a gente tenha uma segunda discussão. É necessário estar vinculado no partido para ser candidato? Segunda questão que alguns levantaram. Mas os candidatos que têm mais recursos serão mais votados. O que tem mais recurso, o populista, do meio de comunicação, o médico, enfim. Só que aí... Prestador de serviço. Só que aí eles sempre brincam o seguinte, mas eles já são mais votados hoje. Muda tudo. Nesse ponto, assim, só Peraí, mas ele já é mais votado hoje. Né? O que está se discutindo é que, e aí vem uma reclamação, é que a ideia do distritão, ela curiosamente ela tem uma previsão de validade. Como assim?
eu aprovo o Distritão para valer para 2018 para 2020. Em 2022 eu já implantaria um novo sistema. Então, quer dizer, fazer uma mudança só para 2 eleições, faz o Distritão e faz a mudança para que ela dure mais tempo, se a ideia for essa mesmo. Bom, a gente faz muita confusão, Distritão, Distrital. Distrital, perfeito. O Distrital é diferente. Qual é a diferença? O Distrital que se adota, por exemplo, nos Estados Unidos. Não são 9 deputados federais em Alagoas? Eu dividiria Alagoas em 9 distritos. E cada distrito ia eleger um deputado federal. Então, eu sou candidato pelo Distrito do Agreste, eu só faço campanha em Arapiraca e região vizinha. E eu só recebo o voto de quem é dessa região. Qual é a vantagem do sistema distrital? Você tem uma campanha mais barata, não precisa fazer campanha no estado todo. Você fica mais próximo do eleitor, porque só faz campanha naquela área. Representá-lo melhor. Representá-lo melhor. Então, tem esse lado positivo. Lados negativos também tem. Né? O coronelismo. O curral eleitoral Isso. coincide com a região que bate com aquele coronel ou com aquele grupo, né? Eu vou ter um curral oficializado. O distrito é a minha região de domínio. Oba, estou tranquilo. E um segundo problema que isso leva em discussão é que os grupos minoritários, normalmente, eles não têm um distrito para chamar de seu, eles estão espalhados no estado. E aí os grupos minoritários ficam sem conseguir eleger uma representação. Aí é que vem a ideia de se adotar o misto, mas isso aí só a partir de 2022. Hoje em dia, nós iniciamos com a discussão de que essa mudança vem de Fernando Henrique Cardoso. Isso. Hoje está tramitando essa proposta da Sheridan. Isso, deputada Sheridan do Roraima. Isso. Ela mexe com o fundo partidário, voto proporcional do distritão, enfim. Qual é a receptividade dos políticos a ele? Veja só, a classe política queria aprovar o fundo para a campanha por unanimidade, né? Ou quase unanimidade. O problema foi a reação da população. Então, assim, há uma vontade, se você fosse fazer um estudo em Brasília, o fundo de financiamento público exclusivo de campanha passaria fácil, se não tivesse resistência à opinião pública. Rapidinho, para ser aprovado, vai para a Câmara, é aprovado na comissão, leitura, é aprovado na Câmara, vai para o Senado, volta... Aprovado na Câmara em 2 turnos, aprovado no Senado em 2 turnos. Se não tiver modificação, está valendo. Mas para valer para a eleição de 2018, isso tem que ser feito até dia 6 de outubro desse ano. Acho muito difícil. Se não... Quando quer, desfazem. Eles fazem rodada de votação rapidinho. Corre rapidinho. Agora, se não aprovar até 6 de outubro, acabou a reforma? Não. Pode-se aprovar a reforma depois do dia 6 de outubro, mas ela não vai valer para a eleição 2018, só vai valer para a eleição 2020 e diante. Tem que fazer muito cálculo, tem que trabalhar com coeficiente. E por isso que hoje a proposta mais fácil de ser aprovada é o final das coligações. Ou seja, eu não teria mais coligação para os cargos proporcionais. Vereador, deputado estadual, deputado federal. Seria cada partido por si. Conversamos com o Gustavo Ferreira, advogado trabalhista e eleitoral. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco você vai conhecer um programa que ensina a jovens de Alagoas um pouco de como é ser um bombeiro. O especial volta já.